Vamos encerrar o bate-papo político falando sobre energia elétrica. O Carlos Alberto volta agora para abordar um tema que passa pelo Superior Tribunal de Justiça, que deverá julgar nessa quinta-feira se há legalidade ou não da cobrança da incidência do ICMS sobre a tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica TUST e da tarifa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica TUSD. São duas siglas, mais uma envolvendo aí o ICMS, agora com Carlos Alberto. Uma pauta no Superior Tribunal de Justiça, STJ, que vai mexer com os consumidores de energia elétrica e principalmente com os cofres dos governos estaduais. O STJ deve julgar nesta quinta-feira o mérito do tema repetitivo, que dispõe sobre a inclusão da tarifa do uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, TUST, e da tarifa do uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, TUSD, na base de cálculo do ICMS. A decisão terá impacto de 110 bilhões que poderá estourar nos cofres dos estados. Em 2022, após a suspensão dessa cobrança, a projeção indicava que em 2023 o Ceará perderia pelo menos 700 milhões de reais nas receitas de ICMS. Os governos estaduais cobram a incidência do ICMS sobre a transmissão e distribuição da energia elétrica. Se a decisão do STJ for contrária aos estados, os consumidores poderão ser ressarcidos pela cobrança no passado do ICMS. O dinheiro pulverizado mal será sentido no orçamento doméstico dos consumidores de energia elétrica, mas, para o poder público, os prejuízos e o buraco nas contas serão inevitáveis. Os governadores acompanham com expectativa essa pauta no STJ, que terá impacto na agenda fiscal dos estados. Com redação do Ceará agora, Carlos Alberto. TUST, TUSD e ICMS, 3 siglas. Faça a conversão, jornalista Beto Almeida, para os nossos ouvintes. O que tem a ver essas siglas com os consumidores de energia elétrica e qual o significado dessa decisão que está na pauta do STJ? Então vamos lá, Luciano. Na realidade é o seguinte, o que o Superior Tribunal de Justiça tem que decidir é: os estados vão poder continuar cobrando o ICMS sobre a energia, no caso dessas duas siglas que você falou, a distribuição de energia, tá certo? E a transmissão da energia. O entendimento hoje de quem diz que os estados não poderiam fazer isso é o seguinte: o ICMS, ele não teria como fato gerador, por exemplo, a simples contratação, por exemplo, do serviço, a disponibilização do serviço de energia, porque isso já está embutido nas outras pagamentos de impostos que são feitos antes desse serviço chegar até nós, consumidor. O consumidor teria que pagar sobre o seu consumo normal. Se eu consumir tantos quilowatts de energia, o governo do estado aplicaria, lógico, a incidência do ICMS apenas sobre esse consumo. Cobrar sobre a transmissão e sobre a distribuição é algo que não competiria aos estados, portanto seria ilegal, inconstitucional. Os estados dizem que não dá para separar, por exemplo, Zenô, como acontece a atividade da transmissão de energia, da distribuição de energia e do consumo dessa energia numa atividade que ele diz que ocorre de forma simultânea. Se a decisão do STJ for favorável aos consumidores, isso significa dizer o quê, Beto? Que a conta cai em termos de valores ou o percentual é insignificante do ponto de vista do bolso do consumidor de energia elétrica? Não é insignificante não. E não é insignificante, é pelo menos cálculos aí bem modestos avaliam que é pelo menos 10% a menos que o consumidor irá pagar nas suas contas. E eu estou falando do consumidor... Não, 10% sobre o valor do ICMS, não sobre o valor da conta. Não vamos gerar aqui falsa expectativa. Do ICMS. Claro que vai ter também impacto na conta final, né?